Olá, gente! Saudação a você que a partir de agora vai embarcar comigo nesta viagem, não apenas pela história, mas também pela arte. Ou seja, nós vamos aprender um pouco de história através de manifestações artísticas. E para isso, nos encontramos hoje aqui, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada na cidade de Oeiras, Piauí. Por quê? Qual seria o melhor cenário para a gente aprender sobre arte do que numa igreja antiga, que guarda muito da história do nosso povo, através de manifestações artísticas, materiais, que têm sobrevivido ao longo do tempo. Mas não vamos falar apenas dessas manifestações artísticas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos apreciar. Nós vamos falar hoje de uma coisa mais imaterial, de uma coisa que a gente não vê e não toca, mas que a gente escuta e procura entender a sua mensagem. Daqui a pouquinho vamos adentrar mais a fundo sobre os conhecimentos destas manifestações artísticas imateriais. Então, gente, nós acabamos de adentrar a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos aqui de Oeiras. Como ela é uma igreja antiga, ela apresenta manifestações artísticas, materiais características do seu tempo. Aqui estou eu com um exemplar de manifestação artística material simbolizado nesta imagem de roca de Nossa Senhora do Carmo. Antes de eu explicar o que a Nossa Senhora do Carmo representa, primeiramente nós vamos entender um pouco sobre a arte. Para você que está me assistindo agora, o que é arte? O que é uma manifestação artística? Quando a gente fala em arte, você que escuta essa palavra, baseado no seu conhecimento básico, na sua vivência educacional, na sua vivência em sociedade, enfim, praticamente em toda a sua vivência na sua realidade. Quando você escuta a palavra arte, imediatamente na sua cabeça vem ou algo relacionado à pintura, exemplificando pinturas renascentistas, e também esculturas representando pessoas, animais. Ou quando você visita um museu, quando você visita uma igreja como a que nós estamos agora, ou qualquer coisa que represente um monumento simbólico a um evento histórico, a uma pessoa importante, você olha para aquilo e pensa: nossa, que obra de arte! Cara, isso é arte. Mas a pergunta é: você sabe o que de fato é arte? Será se a arte é tudo aquilo que você diz que é bonito, que é bem feito, que é bem trabalhado? Mas é aquilo que representa uma arte, mas que não expressa a você uma beleza que atrai o seu olhar, a sua curiosidade? Será se para você é uma arte? Será se só porque não lhe atrai deixa de ser uma arte? Para isso é que a gente tem que aprender o conceito da arte, da manifestação artística. Esta, por exemplo, é uma manifestação artística material. Eu posso vê-la, eu posso tocá-la, porque ela é um material, é uma coisa sólida, mas que pela imaginação do autor, do escultor que a produziu, foi uma manifestação artística imaterial, ou seja, ele se inspirou, ele planejou e deu vida, entre aspas, à sua criação. Ou seja, o imaterial tornou-se material. Então, gente, a arte, ela não apenas é uma manifestação material daquilo que você pode ver e daquilo que você pode tocar. Ou, como eu digo, a arte não é um conceito, a arte não é uma definição, mas a arte é uma vivência, a arte é um sentimento, a arte
é algo que você precisa viver para entender. Como, por exemplo, você vê a Nossa Senhora do Carmo, mas o conhecimento artístico, o conhecimento religioso, através dessa arte, lhe faz pensar: como é a Nossa Senhora do Carmo de verdade? Será que ela é assim mesmo como ela está representada? Ela é o fruto de uma imaginação? Ou, religiosamente falando, será que é um sinal divino da manifestação de Deus? O importante é você olhar para esta obra de arte e pensar: o que ela significa na comunidade? O que ela significa no local onde ela está? Qual a mensagem que a obra de arte quer transmitir? Essa é a mensagem, essa é a vivência, esse é o entendimento e o questionamento que você tem que fazer diante de uma obra material como essa. Mas o foco da nossa aula não é a obra material, não é a manifestação material, porque esta é uma forma comum de arte que você está acostumado a ver, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Porque tudo ao seu redor é uma arte, porque foi produzido para uma finalidade. Aos seus olhos pode ser bonita, atraente ou não, mas é uma arte. Importa o conhecimento e o entendimento que você vai empregar para entender a mensagem que aquilo quer te ensinar, quer te mostrar. Mas agora nós vamos muito mais além. Porque além da arte que você pode ver e pode tocar, tem aquela arte que poucos tocam, muitos escutam e uma minoriazinha entende. Que no caso é a arte que você não vê e não toca, mas ouve e procura entender. Agora nós vamos para a parte central da nossa aula, que é a arte, mas uma arte voltada para uma comunidade, para um povo, ou seja, uma cultura baseada em toda a sociedade, que é a arte de tocar os sinos, a arte do som dos sinos. E para isso nós temos que subir um pouco de nível, ou seja, nós vamos subir agora a torre da igreja de Nossa Senhora do Rosário para termos um contato mais direto com esta arte. Pronto? Então, gente, depois de uma pequena, mas árdua subida à torre da igreja de Nossa Senhora do Rosário, aqui nós estamos do lado do foco da nossa aula, a arte de tocar os sinos. Gente, o sino também ele é uma manifestação de arte, uma manifestação artística, material. Ele tem forma, ele é feito de ferro, ele foi artesanalmente produzido por um fundidor de acordo com as exigências da igreja local. Mas o sino não é apenas uma manifestação artística material para a comunidade, porque são poucas as pessoas que têm acesso a ele. Mas através do seu som, ele dá um aviso, dá um sinal a toda uma comunidade, a todo um povo, a toda uma cidade praticamente. É aí que entra a manifestação artística popular, ou a cultura popular. Por exemplo, o sino, a própria palavra do sino. Isso aqui não é uma palavra própria, é um apelido. Porque o sino vem do latim, signum, que quer dizer sinal. Então, a forma do sino, sua composição, suas figuras, o que ele apresenta, não tem uma função de amostrar para o povo ver e tocar. Mas a sua verdadeira função é emitir um som para fazer o povo entender que está acontecendo alguma coisa. Como, por exemplo, falando da igreja, a missa, procissão, o enterro. E em tempos antigos, quando não tinha a rádio, a televisão,
quando o povo não sabia ler para ter acesso aos panfletos, aos jornais, quem alertava a cidade sobre os acontecimentos era o sino. Claro que o som do sino, ele não lhe revela diretamente o que está acontecendo, mas faz você ter uma noção de entendimento de que aquele som está lhe convocando. Chamada para a missa, o sinal que a procissão está passando por uma igreja, o sinal que uma pessoa morreu, convidando o cristão a rezar pela alma da pessoa. Então, o sino, o som do sino, é uma manifestação artística que produz na pessoa que ouve e entende um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza, um sentimento de alerta para as calamidades, até mesmo naquelas pessoas que não são religiosas, que não têm um conhecimento concreto sobre o papel do sino, produz esse sentimento através desse som. Por quê? A curiosidade de saber o que está acontecendo, que faz a pessoa se deslocar da sua casa até a igreja e perguntar: o que está acontecendo? Quem morreu? Qual é o padre que vai celebrar a missa? Por que o sino da igreja está tocando fora de hora? O sino entra na cultura popular porque cada cidade, cada igreja tem as suas formas de tocar. Tem o seu modo de alertar a sua cidade. É como se cada cidade tivesse o seu idioma próprio dos sinos. Por isso que o sino é história, porque é a manutenção de uma linguagem antiga. O sino é conhecimento, porque através dos diferentes toques você procura entender qual é a mensagem que ele está te repassando. O sino, ele pode ser aquele instrumento discreto em cima das torres das igrejas, mas quando ele é tocado, desperta toda uma cidade para algo que está acontecendo. Assim como uma música produz em você a alegria, o amor, a tristeza, o sino também produz tudo isso, porque ele é uma manifestação artística cultural. Ele é um convite, ele é um aviso, mas acima de tudo, o sino é algo que deve ser preservado, que deve ser entendido, que deve ser estudado. Aí entra a pergunta: qual a arte de se tocar os sinos? Como essa coisinha fazendo um som talvez ensurdecedor, seco, pode ser uma arte? Primeiramente, o homem que toca o sino, o sineiro, ele tem a arte do aprendizado, de tocar, de diferenciar e saber tocar os toques. A arte de quem ouve e entende que aquilo é uma coisa importante para uma cidade. O sino pode ser um sinônimo de uma tradição, de um costume, de uma vida. Como diz no hino da matriz de Oeiras: os teus sinos repicam festivos, ora dobram, finados e calam, mas não há neste mundo dos vivos som mais doce, tem sinos que falam. Essa é a arte de tocar os sinos, a arte de saber transmitir por meio de um instrumento primitivo, por meio de um instrumento vulgar, até mesmo mal compreendido, de transmitir uma mensagem. Essa é a arte do sino, de se comunicar. Há a arte da prática do toque do sino, há a arte de quem ouve o sino e há a arte de quem obedece o comando e vai. Porque o chamado do sino também convoca para manifestações culturais artísticas. Nós temos a procissão do Bom Jesus dos Passos aqui em Oeiras. As procissões dos santos. Nós vimos a imagem de Nossa Senhora do Carmo lá embaixo, Uma manifestação artística material. E nós somos chamados a apreciar estas belezas que nós julgamos como belezas artísticas, obedecendo a arte de chamar dos sinos. Ou seja,
toda uma manifestação artística, material e imaterial, está envolvida para algo que engloba toda uma comunidade, toda uma sociedade. E é por isso que a arte de tocar os sinos e a arte de entender o que ele quer dizer é importante. Então espero que, a partir dessa pequena aula, você tenha aprendido o que é arte, que é a manifestação artística, material e imaterial, e por que o sino é uma manifestação artística importante para a cidade. Qual é a sua vivência? Qual é a sua sensação ao ouvir um toque de um sino? Porque mesmo que você não ligue, ele quer dizer alguma coisa. E mesmo que você não dê importância, cabe a você, como estudante, entender o que ele quer dizer. Então, que a partir dessa pequena aula virtual, você possa, mesmo que não levar a sério, mas que possa ter entendido qual a mensagem que o sino transmite a cada um de nós. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição para respondê-lo. Muito obrigado.